Olá, olá, minhas advogadas, meus advogados, meus queridos amigos aqui do MEA, do Grande MEA. Estamos aqui ao vivo no nosso auditório para falar hoje sobre direito ambiental. Antes de apresentar aqui a minha querida presidenta, eu quero mostrar a vocês rapidamente nosso livro de sugestões, elogios e reclamações, que fica aqui na recepção. Então, mais uma vez, contamos com vocês para preencher esse livro com sugestões, críticas, colaborações, o que vocês quiserem. Para fazer uma OAB melhor para toda a advocacia, precisamos ouvir vocês, né? Ou ler o que vocês têm a nos dizer para colaborar. Bom, aqui ao meu lado está a doutora Viviane Siqueira Fernandes, advogada e presidenta da Comissão de Direito Ambiental. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, doutora Grácia. Pois é, estamos começando o ano de 2024 com uma live maravilhosa, falando sobre direito ambiental, porque este ano o G20 está comandando aqui a cidade do Rio de Janeiro. E, para começar, né, eu queria que você falasse para a gente, doutora Viviane, primeiro um pouquinho sobre você, sobre a sua comissão e o que é o direito ambiental, porque muitos colegas não conhecem essa especialização, que é importante, né? Isso atinge não somente a advocacia, mas a engenharia e muitas outras áreas, arquitetura, e é importante a gente passar essa mensagem para os nossos colegas que estão nos assistindo. Então tá, obrigada, doutora Graça, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse espaço falando sobre um assunto de tamanha relevância para todo o planeta, eu diria, porque o direito ambiental, como a doutora muito bem colocou, ele não se restringe às questões de direito. Na verdade, ele vai impactar em todas as áreas da vida em sociedade e do próprio planeta, né? E é muito pouco conhecido o direito ambiental, algumas escolas nem têm essa disciplina, outras têm essa disciplina como uma optativa, mas tem escolas em que essa disciplina ela sequer está na grade curricular. E aí, tratando de conceito, né, só para dar uma diretriz, fala que o direito ambiental é o direito que estabelece um conjunto de leis, normas e princípios que objetivam a proteção do meio ambiente como um todo, a preservação dos ecossistemas, das espécies animais e vegetais e a manutenção da qualidade de vida. Por que manutenção de qualidade de vida? Porque o direito ambiental, muitas pessoas elas pensam que é aquilo para proteger mata, para proteger floresta, para proteger ecossistema apenas. Só que não. Hoje a gente considera como o meio ambiente, a gente tem o meio ambiente natural, tem o meio ambiente artificial, cultural, do trabalho, e a Constituição introduziu o patrimônio genético como pautas tratadas pela questão ambiental. O meio ambiente natural a gente já conhece, sabe qual são os mananciais naturais que a gente tem, tanto os florestais como os hídricos. E vamos aqui só pontuar que ninguém vive sem oxigênio, ninguém vive sem água. Então é importantíssimo a gente tratar da proteção do meio ambiente natural. O artificial, que seriam todas as construções e meio ambiente urbano que nós temos no mundo inteiro. O cultural, o patrimônio cultural também é tratado como uma questão de direito ambiental. Tem o meio ambiente do trabalho. E quem atua na área trabalhista sabe que existem vários exames que são feitos para que se para que se garanta a segurança do trabalhador, né? E o patrimônio genético, que a gente tem hoje uma série de regras que vão, uma série de uma série de legislações e regras que vão ali tutelar a questão não só do estudo genético, mas também da garantia do patrimônio genético natural, né? E aí, a Constituição, a gente tem um capítulo inteiro na nossa Constituição dedicado ao meio ambiente, que é o artigo 225, que vai falar no caput que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. E aí ele impõe, tanto ao poder público quanto à coletividade, o dever de defender e preservar para as presentes e futuras gerações. É uma conscientização de que o meio ambiente ele é um direito, coletivo e que todo mundo tem a obrigação também de defender e proteger esse patrimônio que nós temos, que é o meio ambiente. Recentemente, só assim, um parênteses, né? Saiu agora recentemente no noticiário a questão do piscinão de Ramos, sobre aquelas larvas, e eles informando que isso não era nocivo à saúde e o bem-estar da população. E me parece que há uma proteção também a essas larvas, porque elas têm um trabalho no ecossistema da Baía de Guanabara, né? Isso acontece muito, né? A gente tem que quando um ecossistema ele é saudável, você tem que nenhum ser vivo ele é desnecessário para aquele ecossistema. Esses dias eu estava vendo uma postagem até nas redes sociais falando sobre as moscas. Para que servem as moscas? Para perturbar a vida da gente também, né? Mas as moscas, elas na verdade, elas são grandes necrófagos. Então, assim, moscas, baratas, ratos, eles são grandes necrófagos e eles também auxiliam aí no consumo de lixo. Então, assim, é óbvio que você não vai deixar que ratos se proliferem, é óbvio que você não vai deixar que as baratas se proliferem, mas acontece que eles se proliferam por falta de saneamento básico, falta de coleta de lixo, né? Que também são questões ambientais relevantes. A questão do lixo é uma questão ambiental extremamente relevante, porque ela se dá principalmente por ação antrópica, é a ação do ser humano, né? E existe inclusive uma lei federal de 2010 que fala do tratamento da questão dos lixões e tudo. Então, proibindo inclusive instalação e manutenção de lixões, embora ainda existam municípios no Rio de Janeiro e provavelmente no Brasil inteiro, mas aí eu limitei um pouco, né, a questão para a gente falar do Rio de Janeiro, porque, enfim, existem municípios que ainda têm lixões a céu aberto. E isso daí gera questões não só ambientais, como também questões de saúde pública. E eu acredito também, doutora Viviane, que está muito em voga recentemente, que não era falado sobre isso, a questão do direito ambiental cemiterial, né? Eu acho que nunca ninguém parou para pensar a questão do chorume que existente. O chorume cadavérico, né? Vamos ser muito honestos. O chorume cadavérico. Que as pessoas, hoje, vem sendo feito um trabalho em cima disso de calafetar túmulos e fazer um outro tipo de trabalho. E realmente a gente nunca ouviu falar nisso antes. A ciência é um aprendizado, né? E não tem como a gente falar de meio ambiente sem falar na ciência. Então, assim, como é que as pessoas elas eram assim veladas, enterradas no passado? As pessoas elas tinham suas fazendas, grandes áreas, e as famílias elas eram todas enterradas ali no cemitério da família. Só que hoje você tem uma expressão interessante que a gente ouve, chama necrópole, que são os grandes cemitérios, porque você tem hoje grandes assentamentos urbanos com muita gente, e um dos grandes problemas é o que você vai fazer com o cadáver. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda não conseguiu implementar de forma mais sistemática a cremação. Hoje as pessoas continuam sendo enterradas. Só que o cadáver, ele vai ter ali, no próprio processo de decomposição, ele vai ter ali uma produção tóxica, né? Sim. E isso daí, com certeza, afeta o solo e pode vir a afetar mananciais de água. Sim. E isso é um dos grandes, porque são muitos os desafios ambientais, esse é um dos grandes desafios ambientais que a sociedade enfrenta. E é preciso trazer esses assuntos
eu acho que também nas escolas, né, para ter uma conscientização maior acerca do que é, de fato, o ambiente, o meio ambiente, a proteção do meio ambiente e o direito ambiental. E sobre o G20, a agenda ambiental, o que é, o que vai estar acontecendo aqui no Rio de Janeiro, a sua importância deste acontecimento aqui para nós, porque passamos em todos, assim, Avenida Brasil, na linha amarela, linha vermelha, você vê G20 e o pessoal se pergunta o que é isso, né? A maior parte das pessoas não tem conhecimento ainda do que é o G20 e do que isso está trazendo para o nosso município do Rio de Janeiro e para o nosso Brasil, essa conscientização. Se a doutora puder trazer essa palavra, esse esclarecimento aqui para a gente, ficaremos muito agradecidos, né? O Rio de Janeiro já sediou lá em 1992 a ECO 92, que foi a Conferência da ONU para o Meio Ambiente. E ela trouxe, assim, uma conscientização muito necessária para as questões ambientais mundiais, né? O G20, ele é um fórum informal, ele vai promover debates abertos. E, ultimamente, a questão ambiental, ela tem ocupado muito a pauta do G20, né? O G20 desse ano vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, em novembro, dias 18 e 19 de novembro. Já vem acontecendo algumas reuniões satélites e, assim, dentro da pauta deles, a gente tem que considerar que são as 19 maiores economias do mundo que compõem o G20. Mas são pautas mensais, né? Sim. Ao longo de novembro, mas ao longo do ano... Que é o fechamento, né? Ao longo do ano já tem, assim, reuniões de grupos de trabalho e de debates para discutir pautas, várias delas, mas inclusive pautas ambientais, né? Algumas delas eu até anotei aqui. Então, assim, tem a Ação Rio, que é o Rio de Janeiro enfrentando a crise climática, que é muito importante falar sobre isso. Tem a questão da diplomacia dos biocombustíveis. Eles têm aqui uma que as pessoas não vão entender muitas pessoas não vão entender como questão ambiental, mas é uma reunião de Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. E aí a gente vai falar por que a fome e a pobreza são questões ambientais também. Tem grupo de trabalho para redução de riscos de desastres, vão falar sobre bioeconomia, finanças sustentáveis. E aí são várias pautas, e uma que eu também aqui anotei, que as pessoas também às vezes não entendem, que também é uma pauta ambiental, são as questões relacionadas à saúde, né? Uhum. E aí muita gente não entende por que a gente está falando de saúde pública e também está falando de meio ambiente. Pode dar um esclarecimento para a gente? Claro. E aí, adiantando um pouco, essa semana a gente teve as enchentes aqui no Rio de Janeiro. Essas enchentes no Rio de Janeiro provocaram desalojamento de muitas pessoas, provocaram mortes. E aí a gente tem toda uma situação que pode acontecer após essas enchentes, que é, por exemplo, o risco de leptospirose, o aumento do risco de dengue. Quando a gente teve ali a questão de Mariana, quando teve o rompimento da barragem da mineradora de Mariana, a gente começou a observar, principalmente aqui para a parte do litoral, a gente começou a observar o aumento de casos de leishmaniose, entendeu? Então, assim, e é uma coisa que as pessoas não falam, como a leishmaniose aqui na parte do litoral, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, está relacionada com o rompimento da barragem de Mariana. Isso é uma coisa que eu só vejo sendo, assim, discutida entre os veterinários. Porque parece que leishmaniose virou um problema só de medicina veterinária, que não é. É um problema de saúde pública. Porque a leishmaniose, ela pode ser transmitida para humanos. E é uma doença com tratamento, assim, dificílimo. E aí a gente teve essa semana essa questão aqui no Rio de Janeiro, das enchentes, né? E aí a gente teve uma ministra falando sobre racismo ambiental. E muita gente não entendeu o que é o racismo ambiental. O racismo ambiental é um termo que foi cunhado há mais de 40 anos, a partir de um estudo, de uma situação que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas que essa situação, os estudos se ampliaram e se percebeu que isso acontece no mundo inteiro. Hoje já não se fala só de racismo ambiental, né? Hoje esse termo está sendo usado como sinônimo de injustiça ambiental.
E o que isso tem a ver? Tem a ver com o impacto que os eventos climáticos extremos eles têm sobre as comunidades vulneráveis, né? E aí o que tem? Você tem nessas comunidades vulneráveis, você tem pouco acesso, por exemplo, a saneamento básico. E se você não tem saneamento básico, você tem duas consequências muito imediatas. Uma é que isso impacta na saúde dessas populações e outra é que se você não tem, por exemplo, saneamento básico no tratamento de rejeitos, e aí quando eu estou falando de rejeitos, são rejeitos assim, tipo, humanos, é aquilo que a gente dá descarga, que todo mundo faz todo dia. Se você não tem esse tratamento, esses rejeitos eles vão parar nos mananciais de água. E se você para nos mananciais de água, você está poluindo rios, você está poluindo tudo que diz respeito à rede fluvial. E aí, uma coisa que eu já tinha falado e que eu repito, sem duas coisas a gente não sobrevive, sem oxigênio e sem água. Você contamina a própria água que você bebe. Que você ou bebe, que você vai beber. E não só a água que você bebe, porque assim, essa água ela também vai ser utilizada para agricultura. Sim. Essa água também vai ser utilizada para tudo aquilo que você vai consumir no futuro. E aí você não sabe porque que às vezes a alface que você está consumindo, ela está vindo com coliformes fecais. E assim, tipo, sendo muito honesta, às vezes a gente fala, as pessoas, pô, mas é muito cru. Você tem que ser cru para que as pessoas entendam que quando você dá a descarga aqui, e se assim, tipo, o prédio, o edifício que você tem, não tem tratamento, se a empresa que deveria estar fazendo tratamento não está fazendo tratamento, aquilo dali vai acabar na rede fluvial. E o que acontece? Não existe um único rio, por exemplo, no Rio de Janeiro que não esteja poluído. Sim. E aí, para você fazer o consumo de água, você tem que fazer tratamento de água. E aí você tem um gasto muito grande para fazer o tratamento daquela água que você poluiu. E tem muitos lugares no interior que ainda usam fossas sépticas, né? Mas ao mesmo tempo tem poços artesianos, mas acham que não serão contaminados e acabam sendo contaminados da mesma forma. Da mesma forma. Porque fatalmente você vai acabar, porque não é só assim a profundidade da sua fossa. É o quanto que essa fossa está entranhando na terra, no subsolo. E fatalmente aquilo dali vai achar um veio de água. E esse veio de água que às vezes você está consumindo por causa do poço, esse veio de água ele pode estar consumido, ele pode estar poluído por coliformes fecais. Que é o mesmo problema dos lixões. Aquele chorume de lixo ele vai entranhando no solo e ele pega e contamina. Mas há um tempo atrás, doutora Viviane, quer dizer, há muitos anos eu venho ouvindo falar sobre o tratamento, por exemplo, da Baía de Guanabara, os esgotos que são jogados lá, mas nós não vemos evolução nesses tratamentos. Continuam esses estudos? Existe alguma pesquisa, alguma coisa? Sim, os estudos existem, as pesquisas existem. O problema é real, só que a gente tem um entrave no legislativo e no judiciário. Que infelizmente, assim, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, isso daí ficou muito, muito comum. Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nem assim, Barra, alguns lugares na Barra, mas assim, passou da Zona Oeste, Barra, Recreio, não existe tratamento de esgoto. E aí o que acontece? A lei ela dizia que a SEDAI, isso no Rio de Janeiro, a lei dizia que a SEDAI ela tinha que fazer o tratamento de esgoto e ponto, só isso. E aí a advocacia começou a entrar com ações, porque se não tem tratamento de esgoto, não poderia ser cobrado o tratamento de esgoto. Sim. Ilegal, todo mundo começou a ganhar. E aí o que aconteceu? Muda a lei. O tratamento de esgoto ele agora é feito em 4 fases. E o entendimento hoje do judiciário primordial é que assim, se a operadora, a SEDAI, ela cumpre com uma única fase, o tratamento de esgoto já se efetivou. Sendo que a única fase que a SEDAI geralmente cumpre é o de transporte.
que não é feito nem pela própria SEDAI, porque esse transporte geralmente faz parte das obras públicas. Eu construí um bairro, construtora, eu estou construindo um canal, né, uma tubulação, para que esses rejeitos, eles acabem no primeiro manancial. Na Zona Oeste, qualquer rio, ele é chamado de valão. Porque tudo é despejado lá. E a gente fala muito assim, tipo, do que vem da descarga, né? Mas outra coisa que é complicadíssima e que provoca uma poluição, assim, tipo, absurda, é óleo. Então, assim, o óleo de cozinha que as pessoas usam e jogam na pia, porque, muito embora exista todo um protocolo para reutilização, né, desse óleo de cozinha, isso é muito pouco divulgado. E sendo muito pouco divulgado, a maioria das pessoas pega aquele óleo de cozinha e joga na pia. Pois é, há pouco tempo eu fiquei sabendo que no interior, em algumas fazendas, o pessoal reutiliza o óleo de cozinha para fazer sabão. Sim. Sabão caseiro. Muito interessante, que a gente às vezes não sabe como é que funciona. E é uma forma também de reaproveitamento. Inclusive, existia, não sei se ainda existe, uma cooperativa de egressos que trabalhava com isso. Então, assim, conforme você tinha uma quantidade assim, razoável de óleo, era só as pessoas irem juntando esse óleo em garrafa PET, ligava para essa cooperativa, eles iam buscar e eles trabalhavam esse óleo para fazer sabão. E era uma cooperativa de egressos, era uma coisa assim muito legal. Mas não é divulgado isso. Não é divulgado. Não é divulgado. Não é divulgado. Não é divulgado porque essas questões ambientais, infelizmente... Essas questões ambientais, elas, vamos dizer assim, existe publicidade para melhorar o meio ambiente? O que você pode fazer para tratar o seu lixo? Sabemos das reciclagens, isso já é antigo, já é notório, né? Recolhimento de tampinha, garrafas PET, mas no contexto geral, a questão também que a gente fala dos lixões, que a gente sabe que muita gente acaba recolhendo material do lixão para fazer reciclagem de papel, papelão, alumínio, né? Existe essa reciclagem, mas isso ainda não é suficiente? Não, porque assim, essa reciclagem ela vai acontecendo em baixa escala, né? Em muito baixa escala. Então, assim, existe toda uma necessidade de mudança de paradigma, existe uma necessidade de mudança e mudar é muito difícil, né? Então, assim, você pegar e fazer coleta seletiva de lixo, né? A separação de lixo, existem apartamentos que são minúsculos, então como é que você vai ter ali 3, 4 latas de lixo para separar o lixo? E o problema maior, às vezes, não é esse. O problema maior é que você pega e isso eu estou falando em termos de urbanização, é difícil. Você pega, você seleciona o seu lixo. Só que na hora que você vai despejar aquilo, você vai despejar ali na caçamba do lixo do edifício e vai para o lixo comum. Entendeu? E se isso não for, se não tiver ali uma conscientização de todo o edifício, se não tiver uma conscientização de toda a comunidade, inclusive dos administradores, dos gestores, de contratar um serviço de vai para a caçamba da Conlurb, mistura tudo. Entendeu? Então, assim, isso é um dos aspectos. Outro dos aspectos é que uma boa parte da sociedade ela ainda não acredita em aquecimento global, ainda não acredita em mudanças climáticas. Então, assim, é muito complicado essa questão da conscientização. Principalmente porque, como eu disse lá no começo, as pessoas, quando a gente fala em meio ambiente, quando a gente fala nas questões ambientais, as pessoas elas ainda pensam muito que é coisa de verdinho, que é coisa de hippie, que é coisa de matinho. Só que não é, porque a questão da qualidade do oxigênio é muito importante. A questão da qualidade da água é muito importante. Porque sem água e sem oxigênio a gente não vive. Sem água e sem oxigênio a gente sequer come. Porque não existe ser que não viva, que não precise de oxigênio. Que não inclusive, essa mudança climática que vem acontecendo de forma absurda, tanto o calor excessivo quanto as chuvas em excesso,
tudo tem a ver com o meio ambiente e o cuidado com o meio ambiente. Agora, eu queria também te perguntar, doutora Viviane, eu observo, pelo menos aqui dentro da nossa área de atuação, a nossa MEA, Grande MEA, eu não vejo muitos advogados interessados no direito ambiental. Por quê? Será que eles não conseguiram separar ou entender o que é o direito ambiental? O que a advocacia tem a contribuir para o direito ambiental? Então, não é só aqui na área do MEA, de modo geral, a gente não vê um interesse muito grande na questão ambiental, né? Infelizmente, muito embora seja uma questão que pode dar bastante lucro, porque tem a questão da consultoria ambiental. Hoje em dia você tem, na verdade a gente tem uma série de leis, e algumas não são nem leis, mas são normas que são editadas pelos órgãos de proteção ambiental. Então, assim, tipo, licenciamento ambiental às vezes pode ser alguma coisa complicada, geralmente porque dependendo do tamanho da obra, do impacto da obra, a própria Constituição ela exige a elaboração do estudo de impacto ambiental. Sim. E o consequente relatório, é o que a gente chama do EIA-RIMA, né, que é o estudo de impacto ambiental que vai gerar um relatório. Só que, assim, em termos de Rio de Janeiro, por exemplo, e Brasil inteiro, você observa que isso acaba sendo os governos, de modo geral, eles acabam passando muito por cima disso, né? A gente tem na área da Barra, Jacarepaguá, que as obras elas estão sendo feitas, né? As obras da expansão imobiliária, elas estão sendo feitas passando por cima de áreas que têm fauna e flora, sem qualquer estudo de impacto ambiental. Sim. Ainda agora, em Campo Grande, existe um movimento tentando embargar uma parte da obra do arco viário de Campo Grande, porque eles estão passando por dentro da área de proteção ambiental sem qualquer estudo de impacto ambiental. E aí, às vezes, assim, tipo, a pessoa que vai lá fazer a fiscalização nessas áreas, ela vai num horário, tipo, chega ali, fica ali 10, 15 minutos, não tem fauna nesse local. Como não tem fauna nesse local? Quando às vezes a própria população vê que você tem fauna de primatas, tem a fauna de aves, de répteis, qualquer lugar tem isso. Na área de Campo Grande já foram filmados, inclusive, cachorro do mato, assim, tipo, animais de grande porte na área de Campo Grande, né? E aí você vê que essa questão ela está sendo tratada de uma forma muito leviana. Verdade. Infelizmente. É verdade. E depois o homem se queixa justamente das tragédias, né? Se queixa das tragédias queixa, é o que eu falo assim, as pessoas reclamam do calor. Doutora Graça deve lembrar de uma época que os carros não tinham ar-condicionado. Doutora Graça deve lembrar dessa época. Os carros não tinham ar-condicionado e a gente conseguia andar tranquilamente na rua sem o ar-condicionado dos carros. Hoje em dia, se o carro não tiver ar-condicionado, você nem compra. A gente teve uma briga recente agora, por conta da pandemia, ficaram os aplicativos, né? Os carros de aplicativo ficaram proibidos de usar ar-condicionado. Aí acabou a pandemia e eles continuaram querendo não usar ar-condicionado. Teve uma briga para que eles voltassem a usar ar-condicionado, porque ninguém mais aguenta viver sem ar-condicionado. E aí a gente fica escravo da eletricidade. Ficando escravo da eletricidade, a gente, assim, no Brasil, a eletricidade é gerada por usinas hidrelétricas. E o impacto ambiental da instalação de uma usina hidrelétrica é monstruoso. Tanto na questão humana, quanto na questão cultural, quanto na questão ambiental. Agora tem sido divulgado também as placas solares, né? Que, de uma certa maneira, ajuda na economia da energia por hidrelétrica, mas também não resolve o problema, porque o custo é muito alto. Exatamente. E não é todo mundo que consegue ter acesso. Pois é. Nós recebemos aqui uma pergunta da Carol Cavalheiro. Ela pergunta o seguinte: como podemos contribuir para a coleta seletiva se tornar real na nossa região? Então, os condomínios, eles podem, e aí é uma questão condominial, como eu disse,
Os condomínios eles podem incentivar as pessoas a fazer a coleta seletiva, e fazendo a coleta seletiva, os condomínios eles têm que implantar ali as latas de lixo, né, para que as pessoas elas coloquem coloquem o lixo selecionado nos locais adequados. E aí eles podem contratar empresas de coleta seletiva, e já me disseram que existe até um retorno financeiro para o próprio condomínio com relação a isso. Como a senhora falou, doutora Viviane, eu acredito que vá muito a questão de educação. Hoje, a maior parte do Rio de Janeiro são prédios, são condomínios, e nós sabemos que você morar num condomínio às vezes é muito complexo, né? As discussões, os debates e tal. Mas hoje nós vemos dentro de condomínios coletas seletivas, sim, você vê lixeiras separadas, organizadas, que é você educar os seus condôminos de como você vai separar e selecionar. Dentro daquelas casinhas de lixeira, você já tem lá dentro, eu já vi em alguns prédios, separadinho o que você vai colocar, quando é óleo, é orientado a colocar nas garrafinhas, né? O que é material biodegradável, o que é papelão que você vai poder fazer uma reciclagem. E eu acredito que os prédios mais antigos requer essa reeducação, essa instrução de como fazer, e a contratação, obviamente, dessas empresas que trabalham com a reciclagem. Tudo vai muito hoje, como o que eu queria falar também, o que a gente tem visto e que eu acho importante. Os prédios estão fazendo recolhimento dessas tampinhas recicláveis, mas por que só a tampinha? Faz também das latinhas de cerveja, né? Separar os vidros, porque existe o perigo da pessoa também se cortar. Então, quando há essa coleta seletiva, essa orientação e um trabalho de uma divulgação, não somente pelas mídias, mas também através de entrega, o lixeiro, quando passar, deixa na sua caixinha as orientações, é um trabalho de base. E muito bacana também o que a gente tem visto que é relativo, não à questão ambiental, mas é relativo à questão da educação. Aqueles mercadinhos pega e paga que tem sido colocado nos condomínios, e as pessoas estão aprendendo a fazer esse uso. Da mesma forma como eles aprendem a usar, pegar e pagar sem alguém para atender, é a mesma questão da educação dentro de casa, apoiado pelo condomínio, para fazer essa coleta seletiva. Agora, entra aí o Estado, o município, para onde vai essa coleta, porque não adianta eles fazerem essa separação e no final vem o caminhão de lixo, junta tudo e vai para o lixão, como a doutora falou. Pois é. Né? Contaminando o meio ambiente. Em alguns bairros tem coleta seletiva, passa o caminhão da coleta seletiva. Lá no meu bairro, por exemplo, quinta-feira à noite passa o caminhão da coleta seletiva. E ele tem sido razoavelmente regular, mas isso não acontece em todos os bairros. E aí a gente tem um outro problema que tem a ver com a questão da injustiça social, né? A gente está falando de condomínio, mas quando a gente começa a falar de comunidade, nas áreas vulneráveis, onde nem entra o caminhão de lixo. O pessoal joga direto no rio, né? Tem a galera que joga direto no rio, e acontece muito assim, tipo, o pessoal que mora lá dentro da comunidade, ele tem que trazer o lixo até aqui na rua, porque o caminhão ele só vai passar na rua. É aquilo que a gente fala, que o Estado ele só entra nas comunidades com braço repressor, mas ele não entra com braço social. Então, a gente não tem saneamento básico, a gente não tem absolutamente nada dentro das comunidades. Às vezes, a gente não tem nem escola. Então, aquela pessoa que mora na comunidade, os filhos eles têm que sair dali e têm que ir estudar, às vezes, muito longe. Né? Então, essas questões, elas são questões relevantes e que elas têm que fazer parte de políticas públicas. Porque não é só político lembrar dessas comunidades quando é época de eleição, então vai lá, pega aquilo que a gente fala, né? Beija a criancinha, tal, pega a criancinha no colo. Sim. Não é isso.
A gente precisa que haja políticas públicas para que se trate a sociedade de uma forma minimamente igualitária. E voltando ao G20, né, já que é um ano em que o direito ambiental está em alta no nosso município, essas questões também estão previstas ser tratadas no curso deste ano, através de debates? Está se falando muito sobre a sustentabilidade, está se falando muito sobre a questão das mudanças climáticas. Por quê? Porque as mudanças climáticas, elas são uma preocupação internacional. Uhum. E o G20, eles são os grandes países, né? Ele é composto pelas grandes. Não adianta ter inocência de acreditar que eles realmente estão preocupados com a questão ambiental. Eles estão preocupados com a questão econômica e como as questões ambientais elas vão impactar nas questões econômicas, né? Infelizmente, a gente tem esse problema a ser superado, porque não dá para a gente ficar só falando sobre questões das mudanças climáticas se a gente não tem uma mudança de paradigma. A gente tem que falar sobre uma produção energética mais sustentável, a gente tem que falar de uma forma de tratar as comunidades mais vulneráveis de uma forma mais igualitária. A gente fala muito, por exemplo, do problema da África, que a África é meio que abandonada, assim, tipo, e a gente tem questões ali relevantes. A gente fala muito aqui no Brasil das populações ribeirinhas, das populações quilombolas, não só, a gente não está falando não só de comunidade pobre, né, da questão da favelização, né? Então, assim, tipo, não adianta a gente ficar se preocupando só quando tem enchente. Nessa última enchente teve uma foto que viralizou de uma senhorinha que a casa dela encheu e ela ficou ali, dormiu no sofá encharcado porque ela se recusou a deixar a sala dela. Essa imagem viralizou. E assim, tipo, a total desesperança no olhar daquela senhora é tocante. E isso acontece uma vez atrás da outra. A gente está falando de Rio de Janeiro, mas se a gente for falar das enchentes no Sul, elas acontecem todo ano. E onde estão as políticas públicas para tentar minimizar que sejam essas questões? É verdade. É verdade. É lamentável hoje, qualquer chuva, é temerário, né? Você sair de casa quando está ameaçando um temporal, porque, infelizmente, o que nós vemos são as pessoas perdendo suas casas, perdendo seus bens, seus patrimônios, carros que são levados pela correnteza, não há um escoamento adequado, o preparo, por mais também que se cuide, é a infraestrutura da cidade. Sim. E essa infraestrutura, muitas das vezes as pessoas acham que não é importante, é um dos fatores mais importantes da nossa cidade. Sim. Né? Não somente você está tratando a água, o esgoto. Recentemente aqui nós tivemos fechado durante bastante tempo, porque houve o afundamento aqui na Aristides Caires, né? Pelas chuvas, águas pluviais, estourou o manilhamento, houve o afundamento e nas estradas acontecem, pontes são levadas pela força das águas, mas talvez por alguma razão de impactos ambientais não estudados, né? E o Rio de Janeiro, a população está aumentando cada vez mais. Nós temos muito carros, nós temos muitas construções sendo realizadas e precisando talvez refazer todo esse sistema de água e esgoto para... Sim, porque, veja bem, acho que chegou mais uma perguntinha nas áreas rurais, você tem boa parte da região coberta por terra. Quando chove, quando chove, essa parte de terra florestal, ela vai absorver essa água. Nos centros urbanos você não tem isso. No centro urbano você tem asfalto. Né? E o asfalto, além de gerar calor, o asfalto ele também faz com que essa água ela não tenha para onde ser absorvida. Então, assim, se você não tem uma rede de escoamento adequada para essas águas, as pluviais, né? Que são as águas de chuva, você realmente... E assim, não é só você ter a rede. Essa rede ela tem que ter manutenção.
Ela tem que ser limpa frequentemente, porque senão ela não vai escoar essa água. Assim, já estamos caminhando para o final, né? Mas eu vejo assim, o direito ambiental como um direito muito rico. Tudo, aliás, dentro da esfera do meio ambiente é muito rico. E como se comentou aqui no curso da nossa live, quando as pessoas começam a entender um pouquinho de direito ambiental e você entra dentro de regularização, você entra isso não somente em fazendas, mas também nas construções de postos de gasolina, grandes shopping, grandes construções que envolvem essa questão do impacto ambiental. A Carol Cavalheiro, ela pergunta novamente aqui, essa questão da coleta seletiva também seria um reflexo do racismo ambiental? Sim, porque a gente mesmo estava comentando aqui, falando dos condomínios, né? Mas como é que você vai conseguir fazer com que essas comunidades vulneráveis, que sequer têm coleta de lixo adequada, regular, como é que você vai dizer para essas pessoas para fazerem coleta seletiva? Eu acredito, doutora Viviane, a senhora, como nossa presidenta da Comissão do Direito Ambiental, vai precisar fazer um curso aqui, estendido para a advocacia, vamos dizer assim, dar uma dose gratuita, inicialmente, fazer uma palestra, porque a temática é muito boa, é muito importante. Eu acredito que as pessoas, se elas se engajarem mais, elas vão se apaixonar, né? A doutora também me falou que está aberta as vagas para quem quiser vir participar do direito ambiental como membra ou membro da nossa comissão, pode vir, pode fazer a sua inscrição com a doutora Viviane, porque isso é de uma importância enorme. Nós temos que trabalhar a nossa sociedade. E lembrando que nós temos aqui também a nossa revista eletrônica, que a gente trabalha os artigos científicos. Essas questões, essas dúvidas, elas podem ser suscitadas e trabalhadas através de artigos colaborativos e, quiçá, também como mensagens para o legislativo ou projetos de lei para o legislativo, e que a gente venha, vamos dizer assim, a Ordem dos Advogados trabalhando para a sociedade, né? Ajudando, colaborando, e a gente precisa de vocês aqui. Quem quiser vir participar da comissão, pode procurar a doutora Viviane. Nós temos aqui também um QR Code que aponta o celular e lá vocês têm um formulário de inscrição, porque é muito bacana e a gente, este ano, nosso foco também está no direito ambiental. As suas considerações finais, temos mais alguma pergunta? Não temos mais nenhuma pergunta. Eu acredito que as pessoas às vezes ficam um pouquinho tímidas, mas voltando aqui à nossa fala, de fato é muito bacana. Eu sou apaixonada por tudo isso, embora não é a minha especialização, não é a temática, mas a gente sabe que toda vez que você tiver que fazer alguma obra, alguma coisa, querendo ou não, você tem aí a FEMA e INCRA, né? INEA, você tem vários órgãos aonde você precisa se envolver com o direito ambiental. Sim. Inclusive, manter as florestas, gente, porque a área de proteção ambiental hoje é obrigatória em muitos municípios. No Rio de Janeiro, nós temos, né, aliás, no estado do Rio de Janeiro, nós temos ainda muitas áreas de proteção ambiental. Poderiam ser maiores. Você protege a fauna, a flora, protege as nossas florestas, e protege a nossa saúde com o ar, né, o nosso oxigênio. Mas eu gostaria que a doutora, então, tecesse aí as suas considerações finais. E só puxando, assim, a sua fala, doutora, no Rio de Janeiro nós temos a maior floresta urbana do mundo, que é a nossa Floresta da Tijuca. E assim, hoje ela já não é mais uma mata primária, como a gente chama,
ela tem bastante vegetação alienígena, né? Que foram plantas que foram trazidas, enfim, mas isso não desmerece o potencial e a importância da nossa Floresta da Tijuca. Com relação ao clima é muito interessante, porque todo mundo sabe, aqui no Rio de Janeiro, no asfalto está quente. Você subiu a Floresta da Tijuca, parece que você está em outro país. Frio. Porque lá fica bastante fresco. E isso é a importância da gente preservar as áreas verdes. Sim. As áreas verdes a gente não preserva só por causa do passarinho, a gente não preserva só por causa do mico, a gente não preserva só por causa da onça. A gente preserva porque a gente precisa. Porque a gente precisa de um oxigênio saudável para respirar, a gente precisa de água para beber, a gente precisa de uma temperatura melhor para sobreviver. Não adianta a gente reclamar do valor da conta de luz da Light se a gente não muda os nossos paradigmas, a forma como a gente vive, e a gente continua sendo sempre escravizado pela energia elétrica, porque tá quente pra caramba e você não consegue dormir se não tiver no mínimo um ventilador ligado. E isso daí é meio ambiente, isso é estudo ambiental. Isso, né? É verdade. Então, assim, é muito importante, as pessoas, eu acho que elas não têm a dimensão do quanto as questões ambientais elas impactam na nossa vida, até porque a gente vive nos centros urbanos, a gente vive na selva de pedra e a gente não percebe muito isso. Mas hoje já é um consenso mundial que se a gente não mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enfrentar o meio ambiente, as gerações futuras, talvez não tenham sequer condições de sobrevivência. Pelo menos não da forma como nós vivemos hoje. E o custo disso é muito alto. É verdade. Então, assim, eu acredito que seja uma questão de extrema relevância, até porque as questões ambientais, elas impactam várias questões da vida em sociedade. E é uma coisa que todos nós precisamos mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, porque o custo é muito alto na saúde pública e na nossa própria vida. É verdade. É verdade. Temos mais alguma pergunta? Vamos ter mais uma perguntinha antes de nós finalizarmos. Certeza é isso, doutora Viviane. As pessoas precisam se conscientizar e às vezes a gente fala assim, o pessoal reclama, né, das folhas das árvores caídas no meio da rua. Mas quando você precisa de uma sombra, é lá que você vai se abrigar, né? E a importância de tudo isso. Nós temos hoje árvores centenárias que às vezes estão caindo e eu acho que falta também trato, cuidado, os grandes parques, os parques, né? Outro dia eu fui no Jardim Botânico. Jardim Botânico, queridíssimo Jardim Botânico. Não é o Jardim Botânico. E a gente começa a ver também as dificuldades, às vezes, da manutenção Sim. do Jardim Botânico, né? A manutenção do Parque Lage. Quer dizer, é todo o envolvimento. É a questão das políticas públicas, né? Das políticas públicas. Então, assim, a gente não está tendo investimento das políticas públicas. A gente não tem investimento na educação, não tem investimento na saúde, na preservação ambiental. E aí é momento da gente questionar para onde está indo todo esse dinheiro. No Brasil, a gente tem uma das maiores tributações do mundo. Mais uma vamos fazer por aqui mesmo, ao vivo, né? Estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo, tá, pessoal? Então, chegou aqui uma pergunta. Pode falar. De Drummond, Tereza. Educação ambiental. Ela pergunta sobre a divulgação dos dias itinerários da coleta seletiva da Conlurb. Também divulgar sobre os benefícios, pergunta quais são esses benefícios, qual os fins dos recicláveis e como separá-los. Então, acredito que no site da Conlurb tenha indicação, porque cada bairro tem ali o seu roteiro. Acredito que o site da Conlurb tenha isso. Com relação aos recicláveis, tem vários sites falando sobre isso. Então, tem assim, tem o reciclável de vidro, tem o de alumínio, tem o papelão, tem
perecíveis, né, que tem que ser separados de tudo. E destinação, a maioria vai para alguma ONG, alguma coisa que faça tratamento desse tipo de coisa. É muito interessante até, e aí eu vou fazer assim, tipo, um comentário que pode parecer até pequeno, mas não é. E também existem iniciativas assim, pequenas, não são pequenas, são importantíssimas essas iniciativas. Mas, por exemplo, existem vários grupos de teatro, por exemplo, companhias de teatro, que são companhias pequenas e que não têm financiamento, não têm dinheiro. E elas realizam espetáculos. E muito do cenário desses espetáculos é feito com reciclagem. Com material reciclado. Eles fazem com material reciclado, com papelão, com, assim, tipo, às vezes essa madeira de cabo de vassoura, que a vassoura quebrou e você joga essa madeira fora. E assim, tipo, é muito interessante como as artes, elas incentivam essa coisa da reciclagem. É muito bacana isso. O papel machê, né? As máscaras feitas, esse trabalho com arte. Agora, com relação ao alumínio, vidro, muitas empresas, as próprias empresas, elas compram esse material que são coletados para fazer a reciclagem, transformar em novas garrafas PET ou em outras coisas. Tem inclusive uma empresa... Olha, esse nosso copo aqui, inclusive, ele é feito de papel de arroz, né? Papel de arroz. É material reciclado. É fantástico. E fica um produto bonito. Tem inclusive uma empresa de café que trabalha com cápsula e eles, quando você vai lá fazer compra, eles te entregam um saquinho de reciclado. Você vai juntando as cápsulas ali. E eu já vi pessoas fazendo bijuterias, brincos de joias cápsulas e tal, de café. com essas cápsulas recicladas. Tem mais uma perguntinha? Sim, é da Elis Regina Santos Elias. Ela pergunta se isso tem como mal o funcionamento de obra de asfalto ou de saneamento básico. Alguma razão desses... Acredito eu que ela quis perguntar aqui que o mau funcionamento das obras tem a ver com asfalto mal feito, com saneamento mal feito? Também. A gente vai ter, se você não tem assim, toda obra, e quem é engenheiro vai saber sobre isso muito melhor do que eu, toda obra ela tem que ter uma qualidade de material. A gente sabe disso. Quando a gente faz as nossas compras dentro das nossas casas, tem ali as marcas que a gente confia mais, as marcas que a gente confia menos. Para construção isso não é diferente. Sim. E aí você também tem a questão do quanto que você, às vezes, você mistura de areia no cimento, né? E aí você vai ter ali... E aí, se essas obras elas não são feitas com material adequado, a probabilidade de isso impactar e ter desastres, como a gente vê, por exemplo, com grandes chuvas, que parte de estrada cai, e aí você também fala da questão da contenção. Quando a contenção não é feita de forma adequada, aquilo dali vai descer. Então, assim, material de baixa qualidade, né? E às vezes, assim, tipo, desvio de dinheiro, né? Enfim. Eu acredito que nenhum engenheiro faria uma obra sabendo do risco, mas a gente sabe que os materiais, muitas das vezes, como a dona de casa, né? Procura racionar na compra de alimento o mais barato para render, às vezes é uma família muito grande, a gente sabe muitas das vezes que isso pode acontecer numa questão de obra. Hoje o importante não é só a questão do baratear, a gente quer o bom, bonito e o barato, mas a gente precisa saber da qualidade de vida, qualidade do meio ambiente, a qualidade das políticas públicas voltadas à qualidade da educação, porque temos mais uma perguntinha? Oh, que maravilha! Olha que maravilha! Nossa live está bombando, ótimo! Pode falar. É a advogada Juli Calil. Ela pergunta: olá, presidente. Caríssimas colegas, vocês saberiam informar como está a questão da coleta seletiva nos bairros da Zona Norte, incluindo Tijuca e Meia? Acho que nós não sabemos, nós procuramos saber. Não, realmente não sei dizer. É como eu disse, no site da Conlurb, eu acredito que tem essa informação,
E eu acredito até que existe a possibilidade de solicitar. Mas eu acho que é uma excelente pergunta Pra e gente uma pesquisar. sugestão para que a gente possa pesquisar e trazer, eu não vou dizer assim na próxima live, mas o canal do Instagram do Direito Ambiental poderá ter lives. Nós estamos fazendo a live aqui da OAB Meia, mas a sua comissão poderá fazer lives e convidar a Conlurb a vir aqui para dar esse esclarecimento, para dar essa orientação para o nosso público, para ajudar. Ela agradece aqui, perfeito, irei buscar. Obrigada, meninas. Viva a OAB Meia. É isso aí. É isso. Aí, porque o nosso interesse a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Meia, ela está interagindo com toda a sociedade do Meia e do Grande Meia. Por quê? Não adianta você querer fazer algo e não trabalhar o entorno, não trabalhar a sociedade. É verdade. Né? Então, para que nós tenhamos uma advocacia saudável, para que nós tenhamos uma sociedade saudável, nós precisamos trocar ideias, interagir, fazer coisas que realmente possam fomentar o crescimento da sociedade. Uhum. Uma sociedade saudável, nós temos também trabalho para advocacia, ok? Tá? E vamos ter aqui a nossa OAB, viu? A nossa OAB vai aprender a cidadania desde o berço. Olha que maravilha. Isso. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pela audiência, pelas perguntas de vocês. Maravilhoso. Olha, coração quentinho para todo mundo. Semana que vem nós vamos estar com o presidente da Comissão de Direito Tributário, doutor Eduardo Oliveira. Ok? Beijos.